Olá, tudo bem? Aqui é William Ribeiro, professor e coordenador de tecnologia educacional. E antes de começar a falar sobre o vídeo de hoje, eu gostaria de lembrar a todos que eu presto serviços de assessoria para educadores e escolas em tecnologia educacional. Eu tenho tido atualmente alguns professores que eu atendo virtualmente, né? Eu vou explicando para ele via Skype, por exemplo, uma forma interessante ou formas interessantes de aprimorar o trabalho pedagógico dele em sala de aula através de tecnologias, né? Isso é um trabalho que eu tenho feito há algum tempo e eu tenho gostado bastante de fazer esse trabalho. Então, quem tiver esse interesse, é só entrar no site que está na descrição desse vídeo e entrar em contato lá. Então vamos continuar a nossa série de vídeos que procura ensinar a pais e educadores a ensinar seus filhos e alunos a programar o computador, a fazer programas de computador. E no vídeo de hoje nós vamos começar a programar um game que eu gosto bastante, que se chama Memória Textual. Nesse game, o computador cria uma oração, pede para o usuário memorizar essa oração e depois pergunta a ele, o usuário, alguma palavra, por exemplo, qual foi o adjetivo da oração ou qual foi o substantivo dessa oração. Esse jogo eu acho bastante interessante e acho que os professores de língua portuguesa também podem achar interessante porque ajuda a criança a lidar melhor com classes gramaticais, que é um conteúdo de língua portuguesa que alguns alunos têm alguma dificuldade. Então é um game, é uma forma lúdica, uma forma interessante, construtiva das crianças trabalharem com esse conteúdo específico, com classe gramatical, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, a gente vai começar agora a produção deste game, tá bom? Bom, então vamos iniciar o nosso novo jogo, o jogo Memória Textual, né? Vamos lembrar como é que é o jogo. Vou mostrar aqui para vocês. Eu aperto a bandeirinha. O nosso bonequinho diz para a gente tentar memorizar a oração. Aí ele faz uma oração. Geou generosamente. E agora ele pergunta. Nesse caso, ele perguntou qual é o advérbio. Qual é o advérbio da oração que ele acabou de mostrar e que a gente deveria ter decorado? É generosamente. Este é o nosso advérbio, ok? Vamos tentar mais uma vez. Olha lá, ele contou o meu acerto aqui, falou para eu memorizar a próxima. Filho comprou alegremente um carro azul. Vamos ver o que ele vai perguntar. Qual era o adjetivo? O adjetivo da frase. Filho comprou alegremente o carro azul. Então, o adjetivo é o azul. Vamos ver se funciona. Certo, parabéns. Repare que cada vez que ele joga, ele cria um tipo de oração diferente. Entregaram ontem um caderno bonito. Então a estrutura da oração é um pouquinho diferente. Tem cada tipo de oração tem as suas classes gramaticais. Qual era o artigo? Bom, vamos supor que eu esqueci qual é o artigo. Vamos chutar aqui, vamos colocar o artigo A, que provavelmente está errado. Vamos ver o que acontece aqui. Ele diz que está errado e conta os erros. Então esse vai ser o nosso game, legal? É claro que dá para fazer muitas variantes desse mesmo jogo, né? Ele pode ganhar medalhas, ele pode perder medalhas, ele pode ter vidas. Isso é detalhe que depois a gente pode ajustar no nosso jogo. Então vamos começar a fazer esse game agora, ok? Vamos começar aqui pela nossa capa, né? Apesar de que o jogo que eu fiz não tinha capa. Beleza, então a nossa capa está pronta. E vamos já criar aqui também uma página que vai um cenário que vai ser o jogo. Vamos colocar esse azul aqui mesmo. E beleza, pronto, os nossos cenários estão prontos. Vamos começar então com o nosso game. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é escolher um ator, né? Vamos ver que ator que nós vamos usar aqui. Evidentemente, cada um pode escolher o seu próprio ator. Vamos pegar um imaginário aqui que eu acho que fica talvez um pouco mais engraçadinho. Vamos colocar esse elfo aqui, parece interessante.
Beleza, vamos diminuir o tamanho, né? Acho que 10%, não, 10 também não, uns 30%, 40%, 40%, tá bom. Legal aqui então. Então, vamos lá, vamos começar o nosso jogo então. Então, aqui no nosso primeiro ator, vamos colocar aqui a bandeirinha, que quando aperta, ele tem que ir para a capa. Então, mude para o cenário da capa e ele, ator, se esconde. Ok? E aqui nós vamos colocar aqui também um ator que vai ser o nosso play, né, que vai começar o jogo. Então vamos colocar esta bolinha, nossa famosa bolinha aqui, que vai ser o nosso play. Que vai ser o botão do play, né? Apertei o play e começa. Então legal, vamos colocá-la aqui no centro, aqui mais ou menos. Quando aperta a bandeirinha, ela aparece. E quando ela é clicada, ela deve esconder. Então, eventos, quando eu for clicado, e depois que escondeu, vamos colocar aqui e transmitir a mensagem começa. Ok, e o nosso elfo, inicialmente, ele vai estar escondido, e quando recebe o começa, quando recebe a mensagem começa, ele aparece, certo? Mostre. Muito bem, vamos ver se isso aqui funciona. Vamos colocar o nosso botão. Opa, nosso botão está no lugar errado. Só que como eu coloquei esse evento aqui de clicar, ele não está deixando eu mexer nele. Vamos tirar o evento para poder colocar ele no lugar certo. E agora sim, ele vem para cá. E quando ele recebe, além de transmitir o começa, ele também já deve mudar para o cenário do jogo, né, que é o cenário Blue Sky. Blue Sky 2. Vamos lá então. Bandeirinha, apertei aqui, o elfo apareceu, o cenário mudou e agora o elfo está pronto para começar o jogo. Muito bem, então quando ele recebe o começa aqui, o que ele tem que fazer? Ele já tem que dar uma mensagem para a pessoa, então vamos colocar aqui, vamos escrever aqui, diga, memorize a seguinte frase, ou seguinte oração. E vamos falar para ele mostrar isso por 3 segundos. Vamos ver se é o tempo suficiente para ele para ler, né? Memorize a seguinte oração. Parece bom. Legal, agora é a hora da gente montar a oração, né? Então, agora que começa a ficar mais interessante o nosso jogo, porque agora o nosso jogo eu vou precisar ensinar o Scratch como que constrói uma frase, né? Uma frase em português. Vamos colocar aqui, criar aqui uma variável que ela vai ser útil para a gente, porque vai ser uma variável que vai memorizar a frase que foi montada, ok? Então vamos colocar aqui, frase começa lá com 0 e nós vamos fazer essa frase inicialmente, vamos inventar uma frase aqui que vai ser o nosso padrão aqui para a gente criar as demais. Vamos colocar uma frase simples, de sujeito simples. Então, por exemplo, aquele cavalo, vamos deixar aqui um pouco maior, aquele cavalo grande corre muito. Ok? Vamos colocar aqui só uma pequena oração aqui para a gente entender como que vai funcionar o jogo. Então veja, aqui nós temos um pronome, um substantivo, um adjetivo, um verbo e um advérbio. Então o que nós vamos fazer para que esta oração não fique sempre a mesma, mas para que fique sempre variável, para que cada um desses termos aqui fique um termo diferente cada vez que o jogo é acionado. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar de 5 listas. 5 listas de palavras. Uma lista de pronomes, no caso pronomes demonstrativos.
uma lista de substantivos, uma lista de adjetivo, uma lista de verbo e uma lista de advérbios, ok? Então vamos criar as listas, porque nós vamos, a partir destas listas, eu vou pedir para o Scratch escolher um elemento de cada e colocar aqui dentro da frase. Então vamos lá criar as listas. Primeiro vamos criar a lista de pronomes. Agora vamos criar a lista de substantivos. Depois a lista de adjetivos. Depois a lista de verbos. E finalmente a lista de advérbios. Ok, nós temos aqui 5 listas vazias e agora vamos começar a preencher essas listas. É bom a gente tomar um pouco de cuidado com as palavras que nós vamos escolher para montar essas listas, para que sempre a todas as combinações dessas palavras, quando unidas, formem orações que tenham algum sentido, né? Então, por exemplo, eu escolhi aqui, o sujeito principal aqui é um substantivo masculino no singular. Então é importante que todos os meus outros substantivos sejam substantivos masculinos no singular, os pronomes também sejam pronomes masculinos também no singular, o verbo tem que estar concordando com o sujeito que estará no singular, e assim por diante, tá bom? Então vamos começar aqui no nome, vamos colocar no pronome. Vamos começar então com aquele, né? Acho que aquele a gente já usou aqui. Ou a gente podia usar o esse, colocar alguns pronomes demonstrativos. Se eu colocasse esses, por exemplo, aqui, já ia dar problema, né? Ele poderia escolher esses cavalo, aí ia ficar errado. Então tem que estar sempre, tem que haver concordância aqui entre as palavras, né? Entre as classes gramaticais. Então esse cavalo, aquele cavalo, poderia ser nosso cavalo, poderia ser o cavalo, ou não é um pronome, é um artigo, mas ele funcionaria bem aqui também. Eu poderia dizer o cavalo grande corre muito. Então, embora não seja um pronome, acho que dá para a gente usar o aqui, o artigo o aqui dentro da lista de pronomes, lembrando que é um artigo. E a gente poderia usar o também, que é um outro artigo indefinido. Deixa eu ver se ficaria legal. Um cavalo grande corre muito, aí ficaria legal. Então beleza. Eu acho que esses pronomes e artigos aqui funcionam bem aqui para ser o primeiro termo desta nossa oração, né? Ou a gente poderia até usar o todo. Todo ficaria legal também, ó. Todo cavalo grande corre muito. Ou algum cavalo branco. Algum cavalo grande também corre muito. Poderia ficar legal também a gente usar esses termos aqui. Acho que fica interessante. Vamos para os nossos substantivos agora. Então vamos começar com o cavalo, né? Vamos lá colocar cavalo. Que outros substantivos masculinos no singular, poderiam funcionar bem aqui? Poderia ser cachorro. Poderia ser gato. Poderia ser leão. Poderia ser homem, né? O homem corre muito. Poderia ser menino. Poderia ser um carro, né? Um carro seria legal. Aquele automóvel, talvez. Automóvel. Então qualquer substantivo singular masculino funcionaria bem aqui. Quer dizer, tem tudo, né? Depende um pouco do verbo que vem, etc. Vamos ver agora, na ordem aqui, seria um adjetivo, né? Vamos completar agora a nossa lista de adjetivos aqui, ó. Beleza? Vamos deixar pronome que já está pronto, é invisível. Substantivo também está pronto. Vamos começar agora nossos adjetivos. Então vai ser grande,
pequeno, poderia ser, sei lá, poderia ser bonito, podia ser feio, podia ser magro, poderia ser forte, fraco. Beleza, então alguns adjetivos nossos aqui, acho que já está bom. Adjetivos. Agora vamos pensar nos verbos, né? Então vamos lá. Tem que estar um verbo já conjugado e no presente e na terceira pessoa do singular, né? Então, o cavalo corre, anda, pula, pensa. Ficaria interessante, né? Um cavalo pensando, um cachorro pensando. Seria, não seria uma frase assim muito real, né? Mas faria sentido. O que importa aqui é que as orações façam sentido, né? Então a gente poderia dizer também grita, poderia ser um verbo come, ou sei lá, bebe, acho que pode ser mais interessante. Que mais? Deixa eu ver. Dorme pode ser legal também. Beleza, nós temos aqui os nossos verbos, agora nós vamos fazer os nossos advérbios. Então é muito, pouco, demasiadamente, raramente, hoje, né, um advérbio de tempo, hoje, agora. Cuidado que não pode usar um advérbio de tempo de futuro, né? Porque senão vai ficar corre amanhã, aí vai ficar errado. Então tem que ser advérbios que tem a ver com o presente, né? Se tiver a associação com o tempo. Demais. Vou colocar o demais aqui, acho que fica bom. Pronto, as nossas listas estão todas finalizadas, né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora criar uma variável para cada classe gramatical. E o que a gente vai fazer com essa variável? A gente vai fazer uma programação para o Scratch colocar dentro de cada uma dessas variáveis um item aleatório de cada uma da sua lista correspondente. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma variável chamada adjetivo. Lembra, olha, eu coloquei no singular aqui para ficar mais intuitivo, tá? Então nós temos uma lista de adjetivos, no plural, porque são muitos adjetivos, e uma variável no singular, porque dentro de adjetivo, da variável adjetivo, vai ter somente um adjetivo, ok? Mesma coisa, uma variável chamada advérbio, uma variável chamada substantivo. Claro que você pode mudar, você pode abreviar esse nome, tanto faz. Eu estou fazendo assim para ficar mais fácil de todo mundo entender, né? Então, agora uma variável de pronome, e me parece que agora uma variável de verbo, né? Beleza, agora como é que eu faço para o computador colocar dentro da variável pronome um item aleatório de pronomes, da lista pronomes? Acho que nós já fizemos algo parecido, vamos só lembrar aqui. Nós vamos mudar a variável adjetivo e colocar dentro da variável adjetivo um item. Então nós temos que colocar aqui o bloco item, só que não é o item 1, vai ser um item aleatório. E o aleatório vai ser um número entre 1, para que possa ser o primeiro item do adjetivos, e o tamanho de adjetivos, ou seja, se tiver 10 adjetivos, tem que ser entre 1 e 10. E eu não preciso nem contar, porque já tem um bloco que faz essa contagem, né? Que é o bloco tamanho de adjetivos. Então, olha lá. Mude adjetivo para item, número aleatório de 1 e tamanho adjetivos de adjetivos. Ou seja, ele vai pegar um item aleatório de adjetivos e colocar isso dentro de adjetivo, no plural, na variável. Vamos ver se funciona. Olha aqui, adjetivo, e vou apertar esse bloquinho aqui para ver se ele muda.
Olha lá, colocou forte. Se eu apertar mais uma vez, bonito. Feio, bonito. Tá vendo? É sempre um valor aleatório. Ok? Então a nossa programação aqui funciona. O que eu preciso fazer agora é simplesmente duplicar aqui esta variável, esse bloco aqui, e fazer isso daqui 5 vezes, né? Porque nós temos 5 classes gramaticais. E aí é só alterar os termos aqui, então. Então vamos lá, adjetivo, vamos colocar tudo bonitinho. Adjetivo, advérbio, pronome, verbo e substantivo. Coloque um A tamanho de advérbios, pronome, tamanho de pronomes, tamanho de verbos, tamanho de substantivos, Ok, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se isso funciona, se eu não estou mentindo para vocês. Então vamos ver aqui, peraí, vamos lá, vou clicar aqui, aquela frase. Bom, vamos lá, olha lá, cada vez que eu aperto aqui, ó, temos um problema aqui, ó, ele colocou um advérbio vazio. Por que será que ele fez isso? Vamos ver aqui, advérbio, tamanho de advérbios. Vamos ver se nós temos algum termo vazio na lista de advérbios. Certo? Vamos apagar aqui. Pronto. Vamos testar de novo. Olha lá. Pequeno, raramente, então sempre está mudando e nunca fica vazio. Beleza? Então, essa programação nossa aqui está funcionando. Agora, o que eu preciso fazer? Eu tenho que colocar todas esses conteúdos de variáveis aqui dentro de um lugar só e pedir para que o nosso ator aqui fale essa junção, né? Como que eu posso fazer isso? Então, veja. Uma forma de fazer isso, aliás, é usar esse bloco aqui que junta palavras. Ele é um operador. Então, por exemplo, quando eu dou um clique aqui, ele junta a palavra Apple e banana. Ele deixou como exemplo aqui. Então, ele colocou dentro de um termo só essas duas palavras que estão aqui. Então, isso aqui poderia funcionar da seguinte forma. Eu poderia colocar aqui um junte e colocar, por exemplo, advérbio e adjetivo. Olha lá. Ó. E quando eu aperto aqui, ele constrói. Só que nós temos um problema. Ele vai juntar as duas palavras e vai formar uma palavra só. Então vai ficar pouco grande, ele vai eliminar o espaço. Né? Então esse bloco aqui do junte, para ele funcionar nesse jogo aqui, a gente precisaria fazer algumas alterações. Então, por exemplo, eu precisaria deixar compor vários juntes. Né? Então, olha só, eu poderia colocar aqui no primeiro junte o advérbio, no junte do meio eu vou deixar um espaço vazio e o adjetivo eu coloco aqui no final. Aí ele coloca lá, entendeu? Então essa aqui é uma forma da gente resolver esse problema. E a gente vai colocar o resultado final desta oração toda aqui dentro de uma variável. E colocar dentro de frase a junção desta frase aqui inteira. Né? Então, por exemplo, eu vou ter que colocar um monte de juntes aqui. Nós vamos precisar de 5, 10 espaços aqui. Vai ficar uma frase imensa, né? Então, precisaria fazer isso mesmo. Ó. Vamos juntar, duplicar isso daqui. Então, vamos lá. Tambaquele, espaço vazio, substantivo, espaço vazio, adjetivo, né? Espaço vazio. Então, aquele cavalo bonito corre. Então, agora é o verbo. Espaço vazio, advérbio, e esse daqui a gente joga fora. Vamos testar aqui. O gato bonito pula hoje. Esse gato forte bebe demasiadamente. Olha lá, funcionou. Beleza, então agora
eu não preciso mais exibir as variáveis. E a única coisa que eu preciso fazer agora é pedir para o nosso ator dizer... Opa, aqui era para ser frase, né? Toma cuidado com isso. Então, eu vou pedir para o ator dizer a frase. Vamos ver se funciona isso. Nosso carro feio anda muito. E aí eu determino o tempo que eu quero que ele mostre, sei lá, 5 segundos. Vamos lá então, testar mais uma vez. Ok? Então, beleza, nós já fizemos a primeira parte do nosso game. Agora eu vou terminando o vídeo por aqui, porque já está ficando um pouco longo. E eu quero que você então já transforme esse game num jogo, ou seja, peça para ele algumas palavras usando lá o Pergunte e analise se a palavra que a pessoa digitou está correta ou não. Tá legal? Então, obrigado por ter assistido e até o próximo.